Meus amigos criadores, como estão? Tudo bem? Hoje, quarta-feira, véspera de feriado, dia de fazer aqui mais uma live, como sempre entre as 19 e as 20 horas, abordando aqui vários temas que são relevantes para todos nós criadores. Vamos aguardar aqui um bocadinho para que os criadores comecem a receber as notificações do início da live e comecem a entrar aqui na mesma. Espero que esteja tudo bem com vocês. Não sei se ainda estão a criar ou se já pararam com as criações. De mentirinha cheguei. Olá, amigo, como está? E então, como eu estava a dizer, capas XM boas. Boas, amigo, tudo bem? Boa tarde. Como eu estava a dizer, mais um dia de live. Espero que esteja tudo bem aí do vosso lado. Eu hoje venho aqui mostrar o estado atual dos London Fancy no decorrer da muda. Se vocês viram algumas das lives que eu vi sobre os London Fancy na semana passada e julgo que há uma semana e meia atrás, e se recordam como estavam as aves na altura, hoje já vão reparar numa grande diferença relativamente a uma semana e meia atrás. É esta a magia do canário London Fancy que um criador poderá ter ao seu dispor. Antes de mais, não se esqueçam de deixar o vosso like, meus amigos. Eu também tenho reparado que, independentemente de termos aqui 10, 20, 30, 40 pessoas a visualizar normalmente as lives, são poucas as que deixam o like. Deixem o vosso like, por favor. Subscrevam o canal na eventualidade de ainda não estarem subscritos. Apenas 40% das pessoas que assistem às lives e veem os vídeos existentes no canal é que estão subscritas. Ou seja, 60% das pessoas que visualizam tanto as lives como os vídeos não estão subscritas ainda no canal, ok? Hoje também é dia de apresentar aqui uma nova parceria no canal. Pois é, meus amigos. É uma parceria feita principalmente para os criadores das Ilhas dos Açores, nomeadamente os criadores residentes em Ponta Delgada. É a loja Geeks. É uma loja que, para além de ter vários produtos para as aves, também tem bastantes produtos para a aquaricultura, ok? Para os peixes. Portanto, os amigos criadores de Ponta Delgada, Açores, que estejam a assistir à live ou que vejam a posteriori o vídeo, porque a live vai ficar como vídeo a posteriori no canal, podem aproveitar o desconto promocional de 5% que se encontra no segundo link da descrição da live, ok, meus amigos? Portanto, aproveitem desde já. Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vitor Abraço. Olá, amigo, como estás? Tudo bem? Carlos Almeida, boa tarde. Os canários na altura da muda têm algum problema do macho e a fêmea continuarem juntos? Olá, amigo Carlos, ele já responde a essa questão, está bem? Sónia Costa, boa tarde a todos. Olá, tudo bem? Então, aqui a questão do amigo Carlos Almeida, antes de eu mostrar aqui os London Fancy. Sim, existe algum problema. Normalmente os machos são mais agressivos porque têm mais adrenalina. Se os machos ainda tiverem ainda alguma ponta de cio, se no meio dos machos existirem também as fêmeas, isso irá provocar lutas entre os machos. Ponto número 1. Ponto número 2. Nós sabemos muitas vezes que mesmo tendo as fêmeas separadas, quando as colocamos para fazer a muda da pena, muitas vezes aparecem ovos no fundo da gaiola. Pior ainda será se essas fêmeas estiverem na companhia de macho, porque ainda irá provocar uma maior febre de postura nas fêmeas e se calhar ao invés de ser uma ou duas a pôr ovos no fundo das voadeiras, vão aparecer 5 ou 6 ou 7 ou todas a colocar ovos no fundo das voadeiras por causa do cio transmitido pelo macho, ok? Basicamente é por essas duas situações, ok? Portanto, vamos lá ver aqui mais uns comentários antes de falar aqui um bocadinho e de vos mostrar aqui o estado atual de alguns London Fancy que estão a ficar no ponto, meus amigos. De mentirinha, rapaz, já pensou em exportar uns casais aqui para o Brasil? Estamos sem. Amigo, eu pensar já pensei. O que acontece é a dificuldade que existe na exportação devido ao tempo das quarentenas. Ou seja, as aves têm que fazer uma quarentena primeiro aqui em Portugal, têm que levar o certificado veterinário, mas isso é normal. Mas depois, quando chegam ao Brasil, também têm que estar de quarentena mais 40 dias aí no Brasil antes de ir parar ao criador. Portanto, isto é uma situação muito complexa e um bocadinho complicada, ok? É só por aí, é só por esse motivo, é que até à data ainda não me dei ao trabalho de exportar aves para o Brasil. Carlos Almeida, é que um colega meu tem um casal de canários apenas e não tem maneira de os separar.
não consegue pôr uma grade divisória no meio da gaiola, mais que não seja para os separar, uma grade opaca, era o ideal. Ele fez-me essa pergunta, mas eu não soube responder. Pronto, é uma questão de ver que tipo de gaiola que ele tem. Se for aquelas gaiolas, há umas até que permitem colocar uma grade divisória por cima e fica um macho de um lado e a fêmea do outro sem se verem. É uma questão de ver que tipo de gaiola que tem. Aquelas gaiolas quadradas normalmente permitem essa separação, têm essa possibilidade. De mentirinha, que pena. Pois é, amigo, eu por mim não tinha problema nenhum. É assim, se de hoje para amanhã chegar um criador brasileiro, um amigo criador brasileiro, vier ter comigo e me pedir aves para levar para o Brasil, desde que ele trate dessa burocracia toda, eu por mim não tenho problema nenhum, amigo. Tanto posso ceder aves para criadores portugueses como para criadores brasileiros, espanhóis, belgas, holandeses. Aqui está na grande dificuldade, se for eu a preparar toda essa logística, na grande dificuldade que existe ao redor dessa situação. É um bocadinho por aí. Pois bem, meus amigos, como eu estava a dizer, temos 15 pessoas a visualizar aqui a live e só temos 2 likes. Estão à espera do quê, meus amigos? Coloquem um like, é gratuito. Basta clicar aí no joinha, como dizem os amigos brasileiros, e deixarem o vosso gosto aqui na live, ok? Como eu estava a dizer, hoje temos aqui um novo patrocinador aqui do canal, a loja Geeks, situada em Ponta Delgada, nos Açores, que também está a dar um desconto promocional de 5% em toda a gama de produtos existente na sua loja, ok? Para os amigos açorianos, nomeadamente Ponta Delgada, aproveitem, meus amigos. Lá está, mais uma vez a pensar em todo o país, não apenas em Portugal continental, mas também em Portugal insular. Espero, nos próximos dias, conseguir também arranjar aqui um parceiro que seja da Ilha da Madeira, também para ajudar, de alguma forma, os nossos amigos madeirenses, ok? Pronto, sem mais delongas, eu vou virar a câmara e vou-vos mostrar alguns dos London Fancy, que para quem assistiu às lives que eu fiz há uma semana e meia atrás, poderia verificar que eles ainda estavam tipo 95% melânicos, e com pouca oxidação nas partes córneas, ou seja, ainda pouco escuro o bico, as patas e as unhas, e agora já vão notar alguma diferença, ok? Portanto, meus amigos, eu vou aproximar aqui a câmara. O que é que acham? Estão a ver aqui este London Fancy que vai ficar branquinho. Reparem bem já nas zonas brancas que ele já tem no corpo. Há uma semana atrás era uma ave praticamente 95% cinzenta, aquilo que nós chamamos de azul, com alguns relevos de branco a aparecer, nomeadamente nos ombros e à volta do bico. Agora reparem, o baixo ventre já com bastante branco, a cara também com bastante branco, como vocês podem ver. Ou seja, vai ficar uma ave top, como podem verificar. Se olharem também ali para as unhas já estão bastante pretas, o bico já nota-se, já se reparem alguma oxidação. Deixem-me aqui fixar melhor aqui a imagem. As patas ainda precisam também de alguma oxidação. Vamos passar aqui para um amarelo intenso. Olhem para esta beleza, meus amigos. Isto é uma ave perfeitamente visível de que será uma ave intensa. Devido ao brilho do amarelo, consegue-se perceber perfeitamente que será uma ave intensa. Reparem bem que o baixo ventre também já está praticamente todo amarelo. Já tem também, na zona das asas, bastante amarelo. À volta da cabeça também. Agora já estou a ver os likes a subir, meus amigos. Já temos 6 likes. Força aí, carreguem no like, meus amigos. É de graça e não custa nada, ok? Agradeço desde já. Agora temos aqui uma ave amarela nevada. Percebem porque é que eu disse que aquela era intensa? Vejam bem a intensidade de cor desta ave para a pouca intensidade de cor desta. Conseguem perceber? É visível aí na imagem. Portanto, como podem ver também é uma ave que já está bastante pintada. Já tem bastante amarelo na cabeça, algum amarelo nas costas, já as zonas de marcação bem escuras, bem vincadas, ou seja, ali a ponta das asas e a cauda, o baixo ventre também já com bastante amarelo. Aqui temos mais uma ave que vai ser amarela nevada, como podem ver, aqui há uma semana e meia só tinha ali tipo uma bolinha junto ao ombro, agora já tem ali um bom bocado de amarelo, ali no cimo da cabeça também já estão a aparecer penas hipocrómicas. Estão a ver? Pá, espetacular. Isto é um processo, meus amigos, que só tendo estas aves aqui no canaril de um criador e verificar a alteração, porque as aves passam durante a muda,
é qualquer coisa, meus amigos. Aqui mais uma ave amarela nevada, como podem ver também, já com bastante amarelo na cara, até parece já ter uma máscara. Também no baixo ventre já tem muito amarelo. E deixem-me lá ver se eu consigo ver aqui as costas da ave. Pronto, nas costas ainda não tem muito, mas tem ali no início das asas, portanto é uma ave que também já se nota uma muito boa transformação. Esta provavelmente irá ficar uma ave Spangleback e não uma ave totalmente limpa, ou seja, uma ave clássica. Ok? Aqui temos mais uma ave que irá ficar branca, seja branca clássica ou branca Spangleback, mas podem ver também que já tem, na máscara já tem bastante branco, também no baixo ventre já começa a aparecer branco, ali nas asas e no início das costas também já começa a aparecer algum branco. Aqui é mais uma ave que vai ser amarela clássica, também já se nota algum amarelo a aparecer ao redor do bico, por baixo do bico, na zona do baixo ventre. Aqui temos mais uma, esta está com uma muda muito agressiva, esta ave. Esta ave está a mudar bastante mesmo, mas vai ser mais uma ave também amarela. E aqui por fim temos uma ave ágata, que também já está a mudar bastante, já tem bastante amarelo pronunciado, e que será uma ave de trabalho, porque é uma ave que não é possível para exposição, ok? Meus amigos, mais uma vez, não se esqueçam de deixar o vosso like. Temos 8 likes no momento. Metam o vosso like, meus amigos. Sabem que é totalmente gratuito. Subscrevam o canal na eventualidade de ainda não serem subscritores. E partilhem a existência no canal nas vossas redes sociais. É muito importante também essa situação, ok, meus amigos? Para além disso, podem aproveitar os descontos promocionais que eu vou colocando nas lives que efetuo diariamente. Podem aproveitar esses descontos em compras de produtos para as vossas aves, ok, meus amigos? Vou falar aqui um bocadinho do London Fancy antes de terminar aqui a live e de verificar aqui os comentários, ok? Eu tenho aqui material, meus amigos, que eu tenho descrito ao longo destes 3, vai para 4 anos que crio o Canários London Fancy, e então tenho aqui muito material e qualquer dia faço um livro. A oxidação no Canário London Fancy. O Canário London Fancy, para estar em conformidade com o seu standard, tem de manifestar as partes córneas, ou seja, o bico, as patas e as unhas, o mais escuras possível. Não de cor castanha, mas o mais negras possível. Embora a pontuação atribuída a quando dos julgamentos a esse item seja apenas de 5 pontos, uma ave London Fancy com as partes córneas o mais pigmentadas possível sobressai muito mais que uma ave London Fancy que apresenta as partes córneas pouco ou nada oxidadas. Para essa situação ocorrer, primeiro as aves têm de descender de uma boa linha genética, por forma a que a sua descendência manifeste logo de ninho a tendência de apresentarem as partes córneas escuras. Para que essa linha genética se manifeste, é importante o criador formar os casais de forma correta. Deverá juntar 2 aves reprodutoras com as partes córneas o mais escuras possível. No Canário London Fancy, é normal se assistir a uma maior predisposição nas aves melânicas e Spangleback para apresentarem as partes córneas mais oxidadas do que, por exemplo, nos exemplares clássicos. Pelo que o cruzamento ideal será juntar uma ave clássica a uma ave Spangleback ou melânica. O sol é um dos fatores fundamentais para se obter uma excelente oxidação das partes córneas. Expor as aves jovens ao sol após estarem independentes dos pais cerca de 1 a 2 horas por dia durante o sol da manhã ou do final da tarde, ajuda efetivamente a que as partes córneas escureçam. Fornecer regularmente às aves a planta Polígono alberti, também conhecida como véu de noiva, ajuda também a oxidar as partes córneas do Canário London Fancy. As folhas e flores da planta podem ser colocadas à disposição das aves verdes, colocando os ramos à disposição destas ou secas, triturando-as e misturando na papa. O cânhamo também provoca a oxidação das partes córneas. As sementes poderão ser administradas inteiras ou então trituradas e misturadas na papa. As sementes de cardo mariano também têm uma ação oxidante nas partes córneas. Poderão ser colocadas à disposição das aves, triturando previamente as mesmas e misturadas na papa, pois inteiras são extremamente duras e os canários London Fancy têm alguma dificuldade em as digerir. As ervilhas também provocam a oxidação nas partes córneas. Poderão ser trituradas e misturadas à papa.
Existem ainda alguns produtos em pó que também ajudam a oxidação das partes córneas no canário London Fancy. Desde a planta Polygonum alberti em pó, algas marinhas em pó, etc. Um canário London Fancy com as partes córneas extremamente bem oxidadas é, sem sombra de dúvida, uma maravilha da natureza. E pronto, meus amigos, hoje abordei aqui a situação novamente dos London Fancy, nomeadamente a oxidação, que é algo extremamente necessário nesta raça em particular, e penso que é muito relevante falar aqui um pouco sobre esta situação, principalmente para quem está a pensar em se iniciar nesta raça, ok? Como vocês podem ver e se estão recordados e se não viram, venham lá ao canal, está lá como vídeo, recuem uma semana e meia, onde eu falei, onde eu fiz, salvo erro, 2 lives a falar sobre o canário London Fancy e mostrei alguns destes exemplares que acabei de mostrar aqui agora também, e vocês poderão verificar a metamorfose que já foi realizada por estas aves apenas no espaço de uma semana e meia. Vocês vejam isto é brutal, meus amigos. O criador, cada dia que chega ao canaril, consegue visualmente verificar uma transformação na ave. Isto não acontece com qualquer outra raça, meus amigos. É extremamente incrível. Eu estava habituado a trabalhar aqui com os Glossers e os Glossers, basicamente, desde que nascem, ou seja, desde que começam a ganhar a primeira plumagem, basicamente é possível perceber o que é que a ave vai ser no futuro. Os London Fancy é totalmente uma incógnita, pois as aves nascem todas 100% melânicas e depois, com o passar da muda, é que se vão transformar. Ou seja, umas ficam melânicas, nunca se transformam, outras podem transformar-se até se tornarem uma ave spangleback ou malhada, e outras, por fim, podem se transformar no ouro, que são as aves clássicas, meus amigos, ok? Portanto, penso que foi visível essa transformação. Deixem-me só ver aqui os comentários, por favor. Hoje a temperatura tem estado aqui mais ou menos, estiveram aqui 32 graus há bocadinho, ontem estiveram 36, anteontem 38, portanto hoje já baixou relativamente. Esta noite também foi uma noite mais amena, ou seja, caiu alguma umidade durante a noite, o que ajudou a cortar aqui um bocadinho do efeito de estufa, da onda de calor, ok? KXM, eu não sou subscritor há muito tempo, recentemente tenho acompanhado bastante o canal. Você vende canários de que zona é? Amigo, eu sou da Margem Sul e sim, normalmente tenho algumas aves para ceder, nomeadamente as aves que acabo por criar, que são os canários Glossers e os canários London Fancy. Amigo, não é subscritor, subscreva, não custa nada, é gratuito, como o amigo sabe, é totalmente gratuito. Ative o botãozinho das notificações e assim sempre que eu colocar um novo vídeo no canal, um novo Reels, ou inicie uma nova live, você recebe uma notificação no seu telemóvel a dar-lhe informação de que foi descarregado um vídeo novo ou que está-se a iniciar uma nova live, ok? Ora, vamos lá ver aqui. João Carlos Badal, boa noite a todos. Só cheguei agora, vou assistir ao vídeo logo mais. Ok, amigo, tudo bem? Um forte abraço. De mentirinha, Ágata. Sim, amigo. Ágata porquê? A mutação Ágata aparece nos canários London Fancy. A mutação de cor, a cor Ágata, aparece nos canários London Fancy. E porquê? Porque o canário London Fancy esteve extinto cerca de 100 anos e a raça foi recriada, tendo sido homologada há poucos anos, há cerca de 3 ou 4 anos, e para recriar novamente o canário London Fancy, foram juntas 2 raças de canários. Uma delas foi o canário Lizard, que foi cruzado com vários canários de cor, da gama de cor, Ágata. Ok? Portanto, é normal que o gene Ágata apareça ainda nos London Fancy, nesta fase inicial dos London Fancy, ok? Já vários criadores me perguntaram, até aí os canários Ágata dão para criar? Dão, desde que sejam ou portadores, machos portadores de Ágata, ou fêmeas Ágata. Nunca deveremos usar machos Ágata juntos com fêmeas Ágata ou machos portadores de Ágata juntos com fêmeas Ágata, porque senão só iremos tirar London Fancies Ágatas, ok? Portanto, o meu conselho é, se tiverem um macho Ágata ou um macho portador de Ágata, vocês nunca devem juntar uma fêmea Ágata para tentarem tirar o mínimo de indivíduos possíveis Ágata, ok? E se tiverem uma fêmea Ágata, nunca juntar um macho Ágata ou um macho portador de Ágata. Muito importante.
porque senão vão sair praticamente só ágatas, ok? Eu aqui, e nesta fase, como o London Fancy ainda está no início da sua nova vida, depois de ter ressuscitado, por assim dizer, eu ainda vejo-me obrigado a usar aves portadoras de ágata ou aves fêmeas ágata. Tenho especial cuidado de nunca juntar um macho portador de ágata a uma fêmea ágata, para não tirar, se tirar, por exemplo, 9 filhotes durante a época de criação, vão sair todos ágata, ok? Mas este é um fator que está na na genética do atual canário London Fancy, ok? Só assim foi possível recriar o canário London Fancy. Mais uma vez, amigos, não se esqueçam de subscrever o canal, ok? É totalmente gratuito, meus amigos, não custa nada, super fácil, entram no YouTube, subscrever o canal, ativar as notificações para serem informados sempre que for colocada alguma coisa nova aqui no canal, ok? Deixem o vosso like, já temos aqui 11 likes, a ver se conseguimos pelo menos chegar até aos 15 ou 20 likes até ao final do vídeo, ok? É importante vocês também deixarem aqui o vosso like e partilhem a existência do canal nas vossas redes sociais, ok? Eu agradeço desde já. Portanto, vamos lá ver aqui mais alguns comentários antes de terminarmos aqui a live. Ora, António Correia, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Olá, amigo António, como está? Tudo bem? De Mentirinha, meu amigo, ainda não achei como entrar em contacto com o amigo. Meu amigo, pelo Messenger, através do Facebook, pelo Messenger, pode entrar em contacto comigo. Peça amizade na página do Facebook Canaril Santos Costa. Pelo Instagram, também tenho uma página Canaril Santos Costa. Também pode pedir lá, solicitar amizade ou começar-me a seguir e também enviar lá mensagens, ok? Também pelo TikTok, Canaril Santos Costa. E na capa do logotipo que eu tenho também no canal, na página principal, também tenho lá o meu e-mail e o meu número de contacto, ok, amigo? Ora, vamos lá ver aqui. De mentirinha, ervilhas comuns. Sim, eu normalmente o que é que eu faço? Eu compro aquelas embalagens de ervilhas congeladas e meto no congelador. De manhã, quando estou a preparar a papa, tiro uma certa dose de ervilhas congeladas, meto dentro de um recipiente e meto água a escaldar dentro desse recipiente. Aguardo 3 ou 4 minutos para as ervilhas descongelarem. Depois trituro as ervilhas numa trituradora e depois agarro nas ervilhas trituradas e misturo a papa e ao cuscuz. Ok? É assim que eu procedo. Mas se tiver ervilhas normais, naturais, acabadas de serem apanhadas, frescas, também pode usar. Eu uso é trituradas, não as uso inteiras, ok? KXM, consegues-me ajudar com alguns ingredientes para fazer papa de criação para canários vermelhos? Meu amigo, na papa de criação para canários vermelhos, ou seja, o amigo pode utilizar aqui duas opções. Uma será uma papa já com corante adicionado, que existem já várias papas no mercado que já têm carotenos misturados, são aquelas papas já de uma cor homogénea vermelha, que o amigo pode utilizar. Antigamente haviam papas dessas que não prestavam muito, hoje em dia já existem algumas gamas que já são muito boas. A outra forma é num quilo de papa amarela, o amigo juntar 10 gramas de cataxantina. Isto normalmente é a dosagem que a maioria dos criadores de aves de cor, que usam o fator vermelho nomeadamente, usam, ok? Eu não sei se o amigo, quando se refere a cor, se serão os canários vermelhos. Deixa-me ver novamente. É, para canários vermelhos. Então é a cataxantina que é utilizada. Então o amigo, para 1 kg de papa, normalmente é ideal usar a papa úmida. Para quê? Para a cataxantina aderir-se bem, agarrar-se bem à papa úmida, porque se juntar a papa seca, os grãos de cataxantina não vão ficar misturados na papa. E então o amigo pesa 1 kg de papa úmida, amarela, e mistura 1 kg de 10 gramas de cataxantina. Ok? Depois, existem alguns legumes que têm beta-carotenos, como é o caso do pimento vermelho, o caso do tomate, a couve. A couve também tem vários carotenos. Depois vai daquilo que o amigo quiser também colocar ao dispor. Mas a base para pigmentar canários vermelhos é 1 kg de papa amarela para 10 gramas de cataxantina, ok? 12 likes, meus amigos. Vamos lá, antes que a live acabe, vamos lá ver se conseguimos chegar aos 15 likes hoje. Faltam 3 likes, ok? Meus amigos, não se esqueçam de aproveitar as promoções que vão sendo colocadas aqui no decorrer das lives. Segundo o link da descrição,
Temos aqui uma nova loja, um novo parceiro comercial, a loja Geeks, que também decidiu fazer parte desta família de parceiros e que está também a dar 5% de desconto em compras na sua loja. A loja física encontra-se em Ponta Delgada, nos Açores. Portanto, para todos os amigos açorianos que sejam de Ponta Delgada ou que lhes dê jeito de ser de umas ilhas próximas e que consigam ir a Ponta Delgada, vão à loja e aproveitem os 5% de descontos, ok? Aqui é sempre a pensar em todos, meus amigos. Já estamos nas ilhas, já temos um parceiro comercial nas ilhas. O objetivo aqui irá passar por também tentar arranjar um parceiro comercial aqui para o canal que seja da Ilha da Madeira também, para os amigos criadores madeirenses terem aqui uma loja onde poderão usar um desconto. Ok, meus amigos? Mais descontos irão aparecer. Sexta-feira irei apresentar um novo desconto também. Portanto, vão estando sempre aqui presentes nas lives e não percam estas promoções, meus amigos, ok? Por hoje eu vou ficar por aqui, já vamos em 26 minutos. Deixem só ver se há aqui mais alguma coisa. Ora, KXM, eu uso Radiodisol TH Liposoft branca e coloco o corante, mas no tempo de criação não seria ideal, não seria melhor usar uma papa adicional para as crias? Se quiser usar corante, torna-se mais difícil, amigo, porque que tipo de outra papa? O amigo o que pode fazer, por exemplo, é à papa que está a usar, juntar um rusk ou um cuscuz, por forma a que a papa ainda fique mais úmida e que a cantaxantina consiga de alguma forma aderir melhor à papa, mas a maioria dos criadores o que fazem é isto. Há alguns criadores, mas eu penso que isto hoje já nem se usa muito. Eu já criei canários de fator vermelho há 20 anos talvez, e na altura havia a moda de também pôr a cantaxantina na água de beber. Embora eu acho que era estragar muito a cantaxantina e os pássaros muitas vezes também ficavam com as patas todas sujas, os peixes ficavam também todos vermelhos. Eu penso que isso hoje é uma técnica, penso eu, não tenho a certeza, que já não se utiliza. Agora, o que o amigo pode fazer é isso, para tentar criar uma maior aderência da cantaxantina à papa, é se calhar misturar um rusk ou um cuscuz à papa para umidificar ainda mais a papa e dessa forma a cantaxantina agarrar mais. De outra forma, eu não conheço, pelo menos, criadores que utilizem outra técnica, outra papa, para dar aos passaritos nesta altura, amigo, ok? Não estou mesmo assim a ver o que é que o amigo poderá acrescentar. Sei que na maioria das raças de canários de cor, nomeadamente os de fator vermelho, é a partir dos 45 dias de vida que começam a dar o corante, a papa com corante. Antes disso, o amigo o que pode fazer é, por exemplo, utilizar uma papa seca, como eu faço aqui. É uma questão de ir ver vários vídeos que eu tenho no canal. Eu uso uma papa seca, à qual junto cuscuz demolhado, ervilhas trituradas, um dente de alho picado e sementes germinadas. E o amigo, durante os primeiros 45 dias de vida da ave, pode utilizar esta dieta. Depois dos 45 dias, quando quer começar a pigmentar os pássaros, é que aí já tem de cortar com a papa seca e tem que dar uso a uma papa úmida para a cantaxantina aderir bem à papa. E os canários ingerirem a cantaxantina para, na realidade, ficarem pigmentados, ok? Ora... Pimento Chirinha, mandei no Instagram, já vou tentar no Facebook. Até no Instagram, depois da live, eu já vou ver, ok, amigo? Não encontrei o telefone e foto aqui no YouTube, bom saber disso. Achei que era só véu de noiva e algo, ok? Mentirinha, encontrei o frontline aqui. Boa, espetacular, amigo. Muito bom. Será que o London pode vir adquirir a cor vermelha como o Lizard? Não, para já não está. A COM não permite essa situação. A COM nem está a permitir, porque existem também canários London Fancy Canela, e a COM não está a permitir que essas aves sejam consideradas oficiais por forma a poderem participar nas exposições. Portanto, por agora ficamos com o amarelo e com o branco. O ágata é uma ave de trabalho, o canela é uma ave de trabalho, as aves melânicas e as aves pangalveques são aves de trabalho e as únicas aves que são consideradas oficiais, ou seja, que podem participar nas exposições, são as aves clássicas amarelas e clássicas brancas, ok? Por agora é isto. Eu penso que no futuro talvez os London Fancy Canelas possam aparecer. São aves amarelas ou brancas, só que as guias das asas e a cauda
Em vez de serem melanina negra, é melanina castanha. Ok? A única diferença está aí. Meus amigos, vamos a pôr like, a ver se chegávamos aos 15 likes antes de acabar a live. Estamos com 12 likes no momento. Paulo Palmeiro, já ninguém coloca corante na água, só na papa, e com 45 dias aí começa-se a dar. Pronto, é a ideia que eu tinha também, é que isso é uma técnica que hoje em dia já não se usa. Antigamente usava-se muito, hoje em dia já não se usa porque ficavam as gaiolas todas sujas, ficava tudo sujo, e era um desperdício de cataxantina ao fim e ao cabo, porque se todos os dias trocamos aquela água, é muita cataxantina que se deita fora ao estar a trocar os bebedouros. Os bebedouros também ficavam todos conspurcados e aquilo ganhava depois tipo uma ranhoca à volta da parte de baixo dos bebedouros. Penso que hoje em dia já ninguém usa. 13 likes, meus amigos. Vou ficar aqui mais um minuto ou dois a ver se conseguimos atingir hoje os 15 likes, ok? Portanto, quem ainda não colocou o seu like, faça o favor de clicar aí no joinha, como dizem os amigos criadores brasileiros, para ver se conseguimos os 15 likes na live de hoje, ok, meus amigos? Eu vou aqui, durante mais um bocadinho, mostrar aqui o estado dos London Fest, e para quem assistiu às lives que eu falei a semana passada, ou há uma semana e meia, sobre os London Fest, eu mostrei alguns destes exemplares e vocês podem verificar bem a evolução, porque estas aves passaram no espaço apenas de uma semana e meia. Vejam bem a qualidade, o brilho de cor deste intenso. Isto aqui não há corantes, não há nada, meus amigos. Isto é a plumagem natural da ave. Esta vai ser uma ave brutal em termos de coloração. 14 likes, meus amigos. Falta um like para terminar a live. Vamos lá. Vamos lá. Quem ainda não colocou um like, coloca agora, meus amigos. Vejam bem também este amarelo levado. Já está muito bem pigmentado. Já se nota bastante bem na cabeça, nas costas, nas asas, no baixo vento. Também está a ficar uma ave espetacular. Outra ave também lipocrómica, nevada. Já se nota ali na cabeça a aparecer algumas penas amarelas. Também aqui na zona lateral, no baixo vento. Portanto, são aves que estão a começar a mudar. E isto é uma velocidade brutal. Quando as aves iniciam, não param mais. Aqui temos outra ave também. Esta parece-me que vai ficar uma ave spangleback, ou seja, vai ficar a meio caminho. Vai ficar malhada. Aqui temos outra ave que irá ser branca. Resta saber se será uma ave branca clássica ou uma ave branca spangleback. Portanto, é aguardar aqui mais uma semaninha e depois eu mostro. Aqui temos mais uma ave que será amarela nevada, ok? Aqui outra. Esta está numa situação brutal em termos de muda. E por fim, um London Fancy Ágata, que também já está aqui numa fase muito interessante da muda, como vocês podem ver. Bem, meus amigos, o 15º like não está a surgir, eu vou ter de acabar a live, meus amigos, ok? É sinal que quem está aqui, em princípio, já todos colocaram o seu like, portanto 14 likes, gostava que fosse mais, gostava que aumentássemos cada vez mais a quantidade de pessoal a assistir às lives. Temos tido aqui uma média que ronda entre os 10 e os 20, eu gostava que fosse mais. Qualquer das formas, não se esqueçam, a live depois de terminada passa a vídeo lá no canal, portanto quem não tem possibilidade de estar aqui presente na live, pode sempre assistir ao vídeo depois lá no canal, ok, meus amigos? Mais uma vez, deixem o vosso like, meus amigos, subscrevam o canal, partilhem a existência do canal nas vossas redes sociais, comentem, participem nas lives, ok? Não se esqueçam também de aproveitar as promoções que aqui são colocadas, ok? Não se esqueçam disso, é de valor. Portanto, aproveitem os códigos promocionais para terem descontos na compra de produtos para as vossas aves. Paulo Palmeira, este ano que vou perder a cabeça com os London Fancy. E pronto, meus amigos, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos e não se esqueçam, não desistam de criar, pois criar é preservar. Fiquem bem.